comuns, que é o seguinte, dá uma sensação de que existe um prende e solta. Prende e solta. Prende e solta. Muita gente diz, não, esse cara já passou 10 vezes, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto. Isso é uma falha no sistema de que muito... Já não tem mais vaga no sistema prisional, é uma questão do judiciário. Quem está precisando melhorar nesse caso para que quem precisa ser preso não seja solto? Bom, todos nós. Eu não gosto de imputar responsabilidade a ninguém, até porque eu acho que é um complexo realmente de fatores. A nossa legislação era da década de 40, certo? Ela foi pensada para mim, para você, para uma pessoa de bem que comete um delito e que vai preso e que se arrepende e que depois vai ter uma outra oportunidade de vida, ok? Então aí você tem as penas de diminuição da pena por bom comportamento, você tem as saídas temporárias, enfim, você tem as remissões, você tem uma série de benefícios. Só que essa realidade, ela mudou. Então, nós temos um dado também que é fato, uma superpopulação carcerária. E hoje você pensa, poxa, eu vou deixar aqui preso o indivíduo que furtou essa caneca ou eu vou deixar preso o indivíduo que cometeu um sequestro? Você faz mais ou menos uma dosimetria da pena. Então, todos são passíveis? São. Mas é óbvio que quando um juiz vai fazer uma análise desse elemento probatório, ele leva em consideração se o indivíduo já foi preso antes, se o indivíduo ele tem antecedentes, se ele tem um trabalho fixo, ok? Para fazer essa decisão. Aí tem um outro dado que eu também já trouxe aqui. A gente faz o flagrante e ele analisa em 24 horas, porque ele tem que analisar a legalidade ou não da prisão. E aí, às vezes, ele entende, olha, não, esse indivíduo não representa nenhum risco. E não sem a gente ter conseguido levantar os autos, todos aqueles elementos. Ou ele entende, não, isso é de menor gravidade. Por exemplo, uma questão que a gente encontra muito. Nós temos uma quantidade de roubos e furtos de veículos. E aí nós prendemos o indivíduo, só que muitas vezes a gente não consegue prender ele no momento que ele está roubando a vítima. A gente consegue prender ele depois com o carro roubado. Certo. A depender do momento, de como foi, muitas vezes a vítima ela não tem nem condição de fazer essa identificação, porque ela fica muito emocionada, porque ele manda abaixar a cabeça, porque foi tudo muito rápido, enfim. Então, ele está com um carro que foi roubado. Ele vai ser autuado por receptação, que é um crime com a pena, em tese, menor. Agora, rapidinho, desculpe, só abrindo, me surgiu uma dúvida nesse sentido. Se uma pessoa que foi roubado, o carro foi roubado, aí ela vai tentar identificar um suspeito. E vamos supor que ela, na dúvida, ela diga que não foi esse cara, mas não foi. Esse testemunho da pessoa já vale para prender essa pessoa? Não, nunca pode ser só o reconhecimento da pessoa, porque ela pode realmente se confundir. É muito rápido e normalmente são em locais mais escuros. Ninguém a pessoa fica ali, ó, deixa eu olhar para você, deixa eu olhar bem. A primeira coisa que o assaltante normalmente fala, não, olhe para mim, abaixa a cabeça, é tudo muito, é questão de segundos. Fora a adrenalina que a pessoa está vivendo. Que a pessoa ali, fica. Né? Então, tem que ser isso com várias outras características. Então, eu preciso, por exemplo, ter uma câmera, eu preciso ter outra testemunha que me diga aquelas características físicas. Eu preciso pegar... E aí, o que acontece? Às vezes, eu pego o indivíduo se eu pegar o indivíduo com o mesmo carro, ótimo, porque aí junta uma coisa com outra. Mas, às vezes, acontece da gente pegar o indivíduo com o carro e ele não conseguir, a vítima não reconhecer, não ter como dizer que foi realmente ele. E se eu não tiver outros elementos que me tragam que foi realmente ele que cometeu, porque eu preciso... eu brinco assim, é cheque contra cheque. A gente checa e recheca de que aquele indivíduo realmente... para que se eu te der o processo, você sem conhecer nada, você lê e você diz, não, realmente foi ele que cometeu. Percebe? Então, isso tem que estar muito claro, muito sedimentado. Não pode ser porque eu acho, por ouvir dizer. Porque senão a gente poderia estar lidando... A gente lida com a vida das pessoas, a gente lida com a liberdade. Então, o delegado ele tem que ter muita tranquilidade, muita clareza com relação a isso. Então, voltando, aí o indivíduo é preso com um veículo roubado, autuado, liberado. Então, já teve situações, por exemplo, no ano passado, que o indivíduo foi solto, esse ano, 3 vezes. E aí, na 4ª vez, pelo amor de Deus, quarta vez esse ano. Então, aí o juiz, quando ele vê que ele percebe que tem uma reincidiva, que é um indivíduo. Mas o que eu digo assim, Pedro, até a gente conseguir fazer essa 4ª prisão, quantos outros roubos ele cometeu? Isso. Porque, infelizmente, eu adoraria pensar o seguinte, ele foi preso e a prisão ela funciona da forma como ela foi idealizada. Qual é o objetivo da prisão? É o Estado chegar e dizer, olha, o que você fez foi errado, eu vou lhe colocar aqui separado das outras pessoas para que você reflita, e quando você for liberado, você não vai cometer isso de novo, porque você viu como é ruim você ficar aqui
separado de toda a castigo. questão de castigo, vamos dizer assim, né? Só que isso hoje não funciona, porque o indivíduo, quando sai, ou ele sai, como eu te falei, com outras dívidas, ou ele já sai pensando naquilo que ele precisa capitalizar. Então ele fala, não, fui solto, e aí eu vou. E aí tem uma coisa interessante que eu estava assistindo esses dias, e aí pode falar aqui de seriado? Pode tudo, né? falar de tudo. Que eu super recomendo, porque é bem atual, que é o Vale, que está escrito, que é um seriado da Google Play, que fala sobre os bicheiros do Rio de Janeiro. Então, conta toda a história e vai fazendo as conexões, inclusive, com os fatos que são publicados na imprensa. É muito interessante. E aí, um dos bicheiros, de 92 anos, ele fala assim, porque ser preso faz parte, a gente vai ser preso, vai ser solto, vai ser preso, vai ser solto. Ou E é um seja, senhorzinho com cabelo todo branco. Aí você fala assim, cara, eu não tô acreditando que esse senhor... Para ele tá internalizado. Então, assim, é engraçado porque se trata de uma figura que a gente, em princípio, a gente não associa com isso, né? Um senhor de cabelos brancos sempre Sim. não dá uma ideia, assim, de sabedoria de uma pessoa, enfim. Mas, infelizmente, muitos indivíduos que estão envolvidos no crime, eles pensam isso mesmo. Eles pensam assim, eu posso morrer a qualquer hora, então eu vou ser preso, eu vou ser solto, eu vou ser preso, eu vou ser solto. É só uma questão de tempo para voltar para a rua. E o grande desafio é assim, bom, e quando ele volta para a rua? Eu adoraria que eu tivesse uma equipe, assim que ele saísse, nós começássemos a fazer um monitoramento 24 horas. Mas isso não é factível, né? Nem da Polícia Civil de nenhum local do Brasil, nem da Polícia Militar. Então, infelizmente, ele comete uma outra série de delitos até nós conseguirmos fazer de novo a prisão dele. Então, são inúmeros casos que quando a gente apresenta o indivíduo, ele já teve ele já cometeu vários outros delitos, só que aquele, no primeiro momento, ele foi visto como um delito, talvez, um pouco, é primário, foi a primeira vez que ele cometeu. Então, assim, Pedro, quando a gente pensa nessa questão, vai e solta, a gente realmente precisa debruçar o olhar, e aí eu falo a sociedade como um todo. Numa revisão legislativa, a lei existe para benefício, sim, das pessoas que merecem esse benefício. Mas a gente precisa trabalhar também e precisa fazer um acompanhamento. Existe a ressocialização desse indivíduo. Eu, enquanto Estado como um todo, como o Brasil, estou dando a ele condições para que ele consiga mudar esse padrão de comportamento, oportunidade de educação, de emprego, de renda e principalmente de pensamento. E aí tem uma coisa que ninguém fala, né, que a gente não fala e não pensa, mas assim, esses indivíduos, eles são submetidos a algum processo de revisão terapêutica no sentido de repensar aquele comportamento?